Supremo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou quebra dos sigilos bancários e fiscais de empresários. Ele disse que tem uma estrutura aparentemente montada e financiada por empresários para divulgar essas informações falsas. Sim, Ana, e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos empresários é desde a campanha eleitoral de 2018, viu? E o ministro também pediu o bloqueio das contas das redes sociais dos blogueiros envolvidos. A investigação descobriu a existência de uma estrutura para a divulgação maciça de informações falsas. Alexandre de Moraes destacou que as postagens são inúmeras e reiteradas quase que diariamente. Há ainda indícios de que essas mensagens sejam disseminadas por intermédio de robôs para que atinjam números expressivos de leitores. O ministro afirmou que toda essa estrutura, aparentemente, está sendo financiada por empresários que atuariam de maneira velada, fornecendo recursos das mais variadas formas para os integrantes dessa organização. E que há um grupo de empresários, autodenominado de Brasil 200 Empresarial, em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal desses empresários desde a campanha eleitoral, de julho de 2018 a abril de 2020. O ministro reforçou: todos esses investigados têm relação direta ou indireta com o chamado Gabinete do Ódio, nome dado por parlamentares ao grupo que atuaria dentro do Palácio do Planalto, organizando ataques a pessoas e instituições pela internet. Alexandre de Moraes afirmou: as provas colhidas e os laudos periciais apresentados nestes autos apontam para a real possibilidade de existência de uma associação criminosa, denominada nos depoimentos dos parlamentares como Gabinete do Ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Segundo a decisão, os perfis influenciadores nas redes sociais de blogueiros selecionavam um tema e começavam os disparos de mensagens falsas. Depois, os seguidores desses blogueiros criavam uma hashtag para multiplicar o ataque pelas redes sociais. A investigação identificou 11 blogueiros. O ministro determinou o bloqueio das contas nas redes sociais e deu exemplos de fake news e ataques publicados em redes sociais. Querem o caos. Estão querendo repetir 1968, onde o STF da época soltou a escumalha terrorista. Não é mera coincidência, levando o governo da época a endurecer com o AI-5 para preservar a segurança nacional e institucional. Querem o mesmo agora para nos acusar de golpe. Depois que os mandados foram cumpridos, o Procurador-Geral da República pediu a suspensão do inquérito. Augusto Aras disse que as medidas foram tomadas sem a participação do Ministério Público, que é o órgão responsável pela denúncia penal. Anteriormente, Aras tinha declarado que a investigação é legal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o PGR foi devidamente intimado e se manifestou a favor apenas de algumas providências, como a identificação de perfis nas redes sociais e a coleta de depoimentos de investigados e a elaboração de laudos periciais. Ontem, numa transmissão na internet, sem citar a operação, Alexandre de Moraes falou que a liberdade de expressão não pode se confundir com postagens criminosas na internet. Isso não ocorre só no Brasil, ou deve ocorrer no Brasil, isso ocorre em todas as democracias do mundo. Não se pode censurar, não se pode restringir a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Agora, as pessoas devem arcar com as consequências de seus atos. Não é possível que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra
a democracia e as instituições democráticas. Uma vez que pretendam desconstituir o regime democrático, uma vez que pretendam instigar discursos de ódio, devem ser responsabilizados. O empresário Luciano Hang disse que jamais atentou contra os ministros do Supremo ou contra a instituição. O ex-deputado Roberto Jefferson chamou a operação de censura e disse que não se calará. O deputado estadual Douglas Garcia disse que o objetivo da operação é criminalizar a liberdade de expressão de cristãos e conservadores e que seus assessores Edson Pires Salomão e Rodrigo Barbosa Ribeiro foram incluídos na operação sem que houvesse indicação de qualquer prática ilegal por parte deles. O blogueiro Reinaldo Bianchi Júnior disse que não tem medo, que é um cidadão pagador de impostos. Marcelo Staquim diz que só defende a legalidade das instituições. O deputado estadual Gil Diniz e os deputados federais Daniel Silveira, Júnior Amaral e Felipe Barros disseram que o inquérito é inconstitucional e atenta contra a liberdade de expressão. O blogueiro Alan dos Santos, os blogueiros Winston Rodrigues Lima, Bernardo Custer e os deputados Carla Zambelli, Luiz Felipe de Orleans e Bragança declararam que ainda não foram notificados oficialmente ou ainda não tiveram acesso aos autos. A deputada Bia Kicis chamou de cúmplice da ditadura quem está comemorando o que chamou de abusos de autoridade e atos antidemocráticos do ministro Alexandre de Moraes. A blogueira Sara Giromini disse que vai recorrer à justiça. Nós não conseguimos contato com Edgar Gomes, Otávio Oscar Facuri, Enzo Leonardo Suzin, Momenti, Marcos Domingues Belízia e Paulo Gonçalves Bezerra. Ana.